Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, uma palhinha aí do jogo de hoje, agora de manhã, São Paulo e Bahia, com provável escalação e, claro, muito mais análise e opinião sobre James Rodrigues no São Paulo e, quem sabe, Lucas Moura chegando. Então vamos embora pro vídeo. Sócio torcedor, obrigado por ajudar o clube. Graças a vocês, hoje também sou tricolor. Vamos, São Paulo. Baita de um vídeo ali, chegou falando português. Só de curiosidade, a Nathalie Gedra, nossa correspondente, ela, na época do Everton, que o James estava jogando futebol inglês, ela vai entrevistar ele e fala assim, a próxima, ela não sabia ainda que ele falava português, na próxima, vamos fazer em português. Ele, eu falo português? Tá aí a prova, né? Fala português e o Pascoal fala bem o português ali, né? Ele fala muito bem pela convivência dele com os brasileiros. Ele sempre adorou o jogar com brasileiros e estar perto dos brasileiros. Essa convivência dele com brasileiros o deixou com esse pouco sotaque, né? Ele é colombiano e pouco sotaque para... E o Rafinha, que está jogando no São Paulo, que jogou com ele no Bayern de Munique, e eram muito parceiros. O Rafinha fez esse meio campo da chegada dele. O que você está fazendo aí? Por que você não está jogando? Por que você não vem aqui me ajudar então? Ah, vamos ver. Aí começou, entendeu? Começou a conversa, o Rafinha começou a fazer esse meio campo da contratação do jogador, que eu entendo um espetáculo de jogador. Ah, mas Pascoal, ele nos últimos 3, 4 anos, se jogou 30 partidas por ano, é muita coisa. É verdade. Eu acho que ele jogou, o máximo que ele jogou foi 28 jogos. A última vez que ele passou de 30 jogos foi 17, 18. Então, pra você ter uma ideia. Mas ele é um baita... Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não preciso dele jogar todas, não. Eu preciso jogar dele na hora que tiver osso, pra ele jogar. Eu preciso dele no jogo que eu preciso. Esse jogo da volta da Copa do Brasil aqui, por exemplo, esses jogos assim, pesados. Um jogo aqui que dá pra tirar, tira. Um jogo ali que dá pra... Renato Augusto, faz diferença quando joga no Corinthians? Você tá doido. Vou responder com uma letra só pra você. Qual que é? Se faz diferença. Uma letra só. James Rodrigues vai fazer diferença no São Paulo? Se ele vai fazer diferença. Ainda mais se vier o Lucas. Tem isso ainda. Você já imagina ele com o Lucas no meio? Já pensou? Nossa, não vai nem pensar. Mas o Pascoal, é que tem gente falando. Eu já passo do limite, porque eu já fico imaginando aqui. Pablo Maia, Lucas e James Rodrigues. Puxa vida, quem é que não vai querer jogar? É que tem gente que fica falando assim, mas aí tem o Pato, aí tem o Lucas, o próprio James, que já não estão numa forma física tão boa como antigamente, mas Lucas, não precisa colocar todo mundo junto, né? O Lucas, ele tem 30 anos, gente. Sim. O problema dele é se acertar com o futebol norte-americano, porque não há vaga para fora dos Estados Unidos, jogador norte-americano. Ele tem que esperar até dezembro. E nessa espera até dezembro, se ele acertar o contrato com o futebol norte-americano, ele vem para jogar esse período até o final do ano no São Paulo. Eu sei que o Campeonato Brasileiro vai terminar em novembro para dezembro, no finalzinho de novembro. Mas eu acho que ele é muito útil, porque tem Sul-Americana, tem muitas competições. Lucas, com James Rodrigues, com Pablo Maia de volante, puxa, com Caleri de central. Eu começo a ver o São Paulo muito diferente. Porque esses caras fazem diferença. Porque a qualidade faz muito... Essa é a palavra que custa mais caro no futebol. Qualidade. Qualidade é o que custa mais caro no futebol. E esses caras têm de sobra. Ah, mas ele já está há 8 meses, 9 meses sem jogar, né? Não é isso, Dom? Perto de 9 meses sem jogar. O James foi por aí. Puxa vida, um cara que tem... Ele também não é veterano. Ele com uma semana, 2 semanas, é 34 anos, tem o James Rodrigues, se não me fala. 32. Hã? 32. 32 anos? Puxa vida. Poxa, esse cara me interessa demais. Como eu tô vendo o Luizito jogar, e ele também não pode jogar todas porque o joelho não ajuda, e a gente vê ele em campo e ele sobra em campo quando ele joga, eu acho que o São Paulo acerta demais nessa contratação, e se vier o Lucas, acerta também. O São Paulo está fazendo a coisa certa, são 2 contratações espetaculares, e acho que a do Lucas também vai dar certo, porque a família do Lucas não quer ir para a Arábia. E a família do Lucas não quer ir para o México, mas quer aguardar os Estados Unidos. Então, eu acho que é um caminho que está sendo feito, está sendo adotado, para a gente saber como é que vai. O presidente do São Paulo está eufórico. Casares está eufórico com essas possibilidades. Pena que ele não vai poder estar amanhã cedo no Morumbi. Você já imaginou?
Ele sendo apresentado amanhã cedo no Morumbi para a torcida do São Paulo no jogo contra o Bahia, com mais de 50 mil torcedores no estádio do Morumbi. Que loucura que vai ser isso aí. Mas eu acho que ele não vai chegar a tempo disso. Mas segunda-feira, com certeza, ele já está lá fazendo exame médico e tal. E o pessoal está falando que dia 16 ele está em campo. Pois é, que é o jogo da volta. É o jogo da volta da Copa do Brasil. 30 segundinhos só, Antero, que eu queria te ouvir também em relação a Rames Rodrigues, antes da gente ouvir os técnicos tanto de Fluminense quanto de Santos que jogaram antes mais cedo. Antero, Rames Rodrigues no São Paulo, Antero. Bem, sucintamente, quando o Caleri voltou, eu fiquei com o pé atrás, porque depois que ele passou pelo São Paulo, teve um brilhareco aqui e ali em outras equipes, no entanto ele veio e foi muito importante. O mesmo pode acontecer com o Rames Rodrigues, que aí não desdenhando do Caleri, é melhor do que o Caleri. Né? Estando bem, eu estou com o Pascoal. Ele não precisa jogar todas as partidas, mas pode entrar em jogos importantes e decisivos. E bem, ele ajudará muito o São Paulo. Você fala, depois ele chegou a estar em campo pela seleção colombiana na data FIFA de maio, já sem clube, sabe? Já sem clube. Então, partida oficial ele não disputa desde maio, são 3 meses praticamente sem jogar. E se o São Paulo quer, e acho que imagino que o São Paulo queira tê-lo à disposição para o jogo da volta contra o Corinthians daqui a 3 semanas, é necessário, restartar o cara em 3 semanas, fazer um trabalho. E eu digo para o jogo do Corinthians, não só porque vale vaga numa decisão de campeonato, porque o adversário está engasgado, porque o São Paulo não tem ninguém que desequilibra, mas muito porque o Rames Rodrigues é um jogador, assim como eram os 2 argentinos, que tem a característica de jogar no lugar do Luciano. O São Paulo não tem, desde a contusão do Galopo, essa opção no elenco, você concorda? Então, perfeito. Aquele meio atacante que faz a dupla com o centroavante, que finaliza bem, e o Luciano está fora do jogo da volta. Então, estou fazendo essa projeção. E acho assim, Tironi, o futebol, no fundo, ele não é misterioso. A suspensão do Luciano, a sensação de que falta um jogador decisivo no time, a atuação do Renato Augusto contra o São Paulo, perfeito. Deram um empurrão final. Eu ia te falar isso. O negócio vinha rolando há 2 meses, é verdade, mas, cara, vamos fechar agora, porque primeiro que a janela vai fechar, e segundo que tem todos esses ingredientes. O cara diferente foi o cara que ganhou o jogo no Corinthians. Ontem nem se fala, né? Diferença técnica do Grêmio e Flamengo. Foi um massacre. E aí é isso. Não temos o jogador diferente, foi a conversa depois do jogo, né? Com o Renato Augusto fazendo os 2 gols. Pois é, mas são coisas incomparáveis. Eu não quero frustrar. Eu percebi a empolgação da torcida do São Paulo, um jogador diferente, jogador que a torcida, reforço mundial, enfim. Acho que não seria talvez a mesma comoção se o São Paulo trouxesse de volta o Lucas, mas era um jogador desse que a torcida do São Paulo queria na janela. Um cara desse, né? Agora, o Renato Augusto, por exemplo, tem uma questão muito específica no Corinthians, né? Ele tem uma história no Corinthians, o time joga em função dele, ele tem uma percepção do clube, ele sabe todas as coisas. Então são coisas. Mesmo o Marcelo no Fluminense começou lá, ele é um estrangeiro. Os estrangeiros têm se dado bem no São Paulo, é verdade, o ambiente é bom, tem a coisa do Rafinha, mas não dá para você fazer essa checklist, preencher, esse é o cara que vai. Ele pode ajudar. Né? Eu não estou dizendo que já é um fracasso de... Não estou longe disso. Mas eu acho que colocar tudo nas esperanças de que ele possa repetir meses como ele teve naquele mês de Copa do Mundo 2014 é um pouco exagero. Ele pode ajudar. Eu vejo assim, ele pode ser assim como ele pode ajudar mais do que o Pato, mas eu acho que é bem parecida a situação dos dois, nesse aspecto de idade, de nome, de qualidade técnica, mas de questão física pesando para o outro lado. Então, né, enfim, em algumas partidas, em alguns momentos, em algumas situações. A gente vê nos nossos comentários, na nossa turma, todo mundo acha os caras do São Paulo muito fracos tecnicamente, e acho que um jogador desse sendo muito acima tecnicamente, possa fazer a diferença. Mas a gente tem que lembrar sempre que no futebol atual o aspecto técnico hoje ele conta, mas ele não é decisivo. Ele não é decisivo. Essa é a grande questão. Então eu também tô na sua vibe de não querer jogar água no jogo, vai ser um fracasso, o cara vai dar tudo errado e não sei o que e tal. E tô realmente comovido com a emoção da torcida. Da reação da torcida é muito legal e de alguma forma engrandece o clube, né? Quando trouxe um cara desse tamanho. Todo mundo lembra dos caras, né, históricos que o São Paulo trouxe e que deram muito certo, outros deram errado, mas muitos deram certo, né, no São Paulo. Isso é uma característica da história do São Paulo, eu diria.
em alguns momentos, mostrar uma grandeza que ninguém esperava, né? Então vai lá e constrói o Morumbi, vai lá e contrata o Leônidas, né? Sabe? Então, isso tem um pouco aí. O último ato desse negócio foi um fracasso retumbante, que foi o Daniel Alves. Situações diferentes, mas, enfim, foi um fracasso e por isso que tem esse pé atrás. Eu estou exatamente com você. Eu acho que é um cara que pode ajudar, mas essas ponderações são bem importantes ser colocadas. Não dá para colocar nas costas do cara a responsabilidade por transformar o São Paulo num timaço imbatível. Fala, sócio torcedor. Obrigado por ajudar o clube. Graças a vocês, hoje também sou tricolor. Vamos, São Paulo. Que coisa fantástica, né? Maravilhosa. A gente vê um jogador desse nível valorizando tanto um clube brasileiro como o São Paulo, que tem grandes conquistas, que tem uma história maravilhosa, mas que vive realmente num jejum de grandes conquistas, né? A não ser o Campeonato Paulista de 2020, no comando do Hernan Crespo. De resto, chegou a uma final de Sul-Americana, onde não conseguiu vencer, bateu na trave em outros tantos momentos, né? Em semifinais de Copa do Brasil, mas não conquista um título de expressão. E aí você contrata um jogador desse nível, e esse jogador valoriza as conquistas do tricolor paulista, que são gigantescas, né, por toda a história que o São Paulo construiu. É muito bonito de ver isso, cara. E vestiu bem, né? A gente ainda não sabe o número que ele vai utilizar, mas importante dizer, assina um contrato até junho de 2025, ou seja, duas temporadas, né? 2 anos, né? Metade de 2024, 1 ano, metade de 2025, 2 anos. Tem muito tempo aí para se adaptar ao futebol brasileiro, para, quem sabe, né, classificar o time para uma Libertadores, quem sabe conquistar um título de Copa do Brasil, onde São Paulo tá vivo, Sul-Americana, quem sabe, que também dá a vaga na Libertadores direta, e aí tem o ano de 2024 para ele poder desfilar aqui, e olha que vem mais por aí, hein? Já vou falar sobre isso, mas primeiro eu queria dizer que o anúncio, a forma como o São Paulo tratou o negócio de forma silenciosa, foi muito bacana de ver, cara. O Rames Rodrigues, e até uma informação curiosa, né? Ele vai para o seu 10º clube em 10 países diferentes aos 32 anos. É um jogador rodado, muito experiente, e mesmo que a gente possa achar que ele não vem bem porque ele estava no Olympiacos, clube que ele deixa em abril na Grécia e, portanto, estava livre no mercado. Cara, se você pegar alguns lances dele no Olympiacos, como eu fiz esse exercício, cara, impressionante. É muita qualidade técnica. É um jogador de muita leitura de jogo, de muita visão ao encontrar parceiros, muita qualidade no passe, na finalização, se deslocando mais por um lado direito do campo, mas ele pode ser mais centralizado, mas ele atua também nessa faixa mais à direita, onde ele recebe a bola e consegue, né, imediatamente dar o passe para quem vai à frente. Já estou imaginando ele abastecendo Luciano, Caleri, Alexandre Pato, David, enfim, os jogadores que compõem o ataque tricolor, podendo jogar ali ao lado do Michel Araújo, ou do Rodrigo Nestor, ou do Gabriel Neves. Cara, é muita qualidade, ele é de outra turma, outra prateleira, e vai sobrar tecnicamente. Rodrigues está caminhando, e o Renato vai mostrar pra gente como poderia encaixar o colombiano aí neste time do Dorival. Renato. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que é hoje o time ideal do São Paulo e aonde colocar o homem, né? Que se o homem chegar, ele vai ter que jogar. Não tem muito jeito, não. Aqui a gente até posicionou o São Paulo vamos dizer assim, o time mais ideal. O Dorival tem mexido muito nessa equipe nos últimos jogos, às vezes por lesões, às vezes para rodar. O próprio Gabi Neves está lesionado, mas encaixou ali, né, junto com o Pablo Maia. Até o Pablo Maia ganhando uma outra característica, com um pouco mais de saída, o Gabi Neves mais por trás. Mas olhando para esse sistema, num primeiro momento, a gente olha e fala: o Rames tem que jogar aqui, colando no Caleri. Pô, mas tira o Luciano? Dá pra gente pensar numa outra situação aqui, por exemplo. A gente pode tirar o Rato, passar o Luciano pro lado direito, o Luciano canhoto, fazendo um movimento para dentro, para encostar no Caleri e no próprio Rames Rodrigues, mas aí o São Paulo perde uma situação. Como é que o São Paulo tem jogado em fase ofensiva? O Caio Paulista bem espetado, com muita liberdade para flutuar, o Michel Araújo flutuando, porque o Michel é um meia que joga pelo lado, e do lado do Rafinha, o jogador do lado do Rafinha tem que ser um jogador para ficar um pouco mais aberto na amplitude, porque o São Paulo joga com o Rafinha por trás, distribuindo. Então aqui você teria que fazer algum ajuste, ou você tira, no caso, o próprio Michel Araújo, e aí você mantém o Wellington Rato e põe o Luciano flutuando. O Luciano já jogou pelo lado esquerdo em alguns momentos da carreira, mas o Luciano não é um ponta, aquele ponta característico. Vai ser um cara que vai encostar mais, vai flutuar muito com o Rames Rodrigues por aqui, talvez até segurando um pouco mais o Pablo Maia para equilibrar um pouco as coisas. Dá para jogar sim os três. Agora, falando do Rames Rodrigues, pensando, vamos colocar o São Paulo aqui,
em fase ofensiva. Vou praticamente montar um adversário aqui rapidinho para a gente ter uma ideia do que eu falo do entre linhas, né? Um adversário jogando com 2 linhas de 4, por exemplo. O James Rodrigues é o jogador para jogar nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço entre as linhas, de flutuar, de cair pelo lado aqui para triangular com ponta e o lateral, para flutuar para o outro e tentar fazer uma triangulação por aqui, para estar perto da área, para achar um passe ou uma finalização de fora da área. Ele é esse jogador que tem que estar perto do gol. O Rames não dá para imaginar ele... Claro, o São Paulo está perdendo o jogo. Aí você põe um cara mais de frente e põe o Rames aqui para construir por trás, para ficar um pouco mais recuado. Tudo bem, mas pensando numa situação de início, é um cara para flutuar nesse espaço, para achar passe, achar finalização. Aí você tendo o Lucas, aí sim as coisas começam a ficar mais desequilibradas. Eu nem coloquei o Lucas aqui, porque me parece que é uma situação que não está tão resolvida. Mas falando no Rames é isso. Um jogador para jogar perto do gol, encostando no centroavante e trabalhando essa bola, abrindo linha de passe para o passe do Rafinha, dos zagueiros chegar nele. E aí sim, é um cara que nesse espaço, nas costas dos volantes, na frente da área, ele tem capacidade de achar passe, de achar finalização. Vamos ver. Chegando ele, que parece que é mais provável, chegando o Lucas, a gente está falando de um aumento de qualidade muito grande. Tem que ver se o Dorival vai conseguir ajustar tudo isso, é um pouco mais complicado. Quer aprender a ter resultado? Falando do jogo de São Paulo e Bahia, provável escalação de acordo com o GE Rafael, Rafinha, Arboleda e Beraldo. Na lateral esquerda fica a dúvida aí se o Caio Paulista joga ou coloca o Wellington. No meio, Paulo Maia, Nestor e Alisson. No ataque, o Wellington, Rato, David e o Juan. Lembrando que Caleri e Luciano não jogam porque estão suspensos, assim como o Dorival Júnior. Então o São Paulo vai sem o técnico, sem o ataque principal. Mas todo mundo com uma nova expectativa e esperança para a continuação do ano. O vídeo que James Rodrigues foi confirmado no São Paulo, anúncio oficial. Se você não viu, tem um vídeo de ontem à tarde no canal que eu postei com o vídeo dele se apresentando. E também agora fica a expectativa com relação ao Lucas Moura, né? Muitos dizem que 90% está fechado, só depende de detalhes com o empresário do jogador para que ele jogue esse segundo semestre do São Paulo e depois vá para a Major League Soccer, como foi feito no Kaká quase 10 anos atrás. Então assim, apesar do jogo ser hoje, São Paulo e Bahia, só se fala em James Rodrigues e Lucas Moura. Mas vamos lembrar que se o São Paulo vencer, ele cola no G4, podendo até terminar no G4, mas bem difícil. Mas cola no G4 ali, fica praticamente a mesma pontuação que o Fluminense. E aí tem que ver o resultado de Palmeiras e América Mineiro, né? Mas assim, dentro da temporada é um baita resultado. E lembrando que o São Paulo não vence fora de casa, vence dentro de casa. Então é obrigação vencer hoje no Morumbi, com mais de 50 mil torcedores super, hiper, mega empolgados, ainda mais depois desse anúncio aí de James Rodrigues vestindo a camisa do tricolor. Fica a dúvida agora se será 10 ou não. Ainda falando de São Paulo, depois desse jogo a gente tem o confronto com o São Lourenço que vem com uma crise aí física, né? Os jogadores reclamando que estão muito cansados, o técnico admitindo culpa aí na escalação da equipe. Então a equipe vive um momento aí meio turbulento do campeonato argentino e fisicamente abaixo do ideal, o que é uma boa notícia para o São Paulo, né? Mesmo assim não pode baixar a guarda. Com relação à inscrição do James Rodrigues e de Lucas Moura, por exemplo, para a Sul-Americana tem que ser feita nessa segunda-feira no máximo. É difícil o prazo, principalmente do Lucas. Então não dá para garantir que estarão aptos a jogar pelo menos a partida da volta pela Sul-Americana. Também o tempo é muito curto, né? Lembrando que o James Rodrigues aí já não joga há vários meses. O Lucas terminou agora há pouco a temporada europeia. Eles teriam que ter uma preparação física. Acho que nada mais justo do que 2 semanas aí e se preparar para o jogo contra o Corinthians na segunda perna da Copa do Brasil, o jogo decisivo que nos leva à final, né? Acho que esse é o prazo, essa expectativa dos torcedores de verem James Rodrigues e Lucas, né? Como titulares eu não sei, mas a dor de cabeça fica pro Dorival, né? É uma dor de cabeça boa, né? 2 jogadores de alta qualidade, é o que o Renato falou, ele só testou só com o James Rodrigues, mas vindo o Lucas, a São Paulo ganha muito em qualidade, potencial ofensivo, e aí mais trabalho para Gabriel Neves, Pablo Maia e companhia, né? Mas lá na frente mais trabalhos para os zagueiros adversários. Então é isso, a expectativa é grande para o jogo de hoje contra o Bahia, mesmo com o ataque reserva. O David e o Juan têm feito boas partidas. Por exemplo, eles fizeram a dobradinha do segundo gol contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A expectativa é boa, São Paulo no Morumbi vem conseguindo os resultados e a gente espera que hoje consiga mais um resultado contra o Bahia, mais 3 pontos, se aproximando ainda mais dos 45 pontos, principalmente ficando no bololô ali do G4.
né? Algo que a gente não esperava no início do ano ou antes do Campeonato Brasileiro, algo que a gente não esperava ter Rames Rodrigues, algo que a gente não esperava ter Lucas Moura. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Quem sabe, né? Quem sabe? A expectativa é grande aí por São Paulo poder levantar um caneco e fazer uma temporada digna no Campeonato Brasileiro, que faz um tempinho também que a gente não faz. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Perdão. Se você quer ficar nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores a todos, um ótimo domingo, um ótimo jogo a todos. E vamos ver aí se não aparece alguma novidade ainda durante o jogo aí do Casares aí, falando que o Lucas Moura fechou, quem sabe? Então é isso, saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.